Fala, meu povo! Sim, a gente está numa maratona. A gente está já no segundo dia. A gente vai para uma maratona. A gente está iniciando. Hoje a gente está no segundo dia de aquecimento. Ângelo, esquenta para quê? Para um curso. A Era Avançada dos Fios Faciais. Gratuito e com certificado. Vambora, gente. Vambora que hoje já vai entrar em conteúdo. A gente, nessa sequência de lives, a gente está nivelando. No curso, a gente vai mais a fundo. A gente vai a fundo em planejamento, a gente vai a fundo em indicações de cada fio, a gente vai a fundo em anatomia, a gente vai a fundo na aula 2 em intercorrência. Se você está aqui e ainda não sabe como participar do curso, fica aqui porque já eu vou te contar. Já tem presente. Os inscritos já ganharam presente. Garantiram a vaga e já ganharam presente. Papel e caneta, água e vambora. Vamos combinar o seguinte, antes de eu entrar em conteúdo, dúvidas, comentários, sua maior sacada, sugestões, no final, a live já vai para o feed. Você vai lá e comenta no feed. Tudo bem? Combinado? Dúvidas nos comentários. A live vai direto para o feed. Dúvidas, comentários, sua maior sacada. Eu quero todo mundo lá no feed depois. Eu estava junto com o primeiro grupo de brasileiros a ir para a Coreia. Por isso, a minha paixão por fios. Eu não desperdiço as oportunidades. O pioneirismo. Então, você também pode ser pioneiro ainda com os fios faciais. Eu estava no primeiro grupo de brasileiros em curso na Coreia. De tão apaixonado pelos fios e pelo poder dos fios. E é por isso que eu ensino profissional da saúde estética a trabalhar com os fios faciais com segurança, eficácia e rentabilizar no seu consultório. O título hoje é Planejamento Inteligente. Planejamento inteligente na harmonização facial. É o calcanhar de Aquiles de muita gente. Planejar. Vocês concordam comigo? Calcanhar de Aquiles, dificuldade de muita gente. Planejamento. Eu vou te dar uma luz. Eu vou te dar uma luz, não. Eu vou te dar um holofote em relação ao planejamento. Planejamento inteligente. Por que está esse símbolo aqui, ó? Porque eu falo que DRAT é ter raciocínio clínico. Não é seguir protocolo amarrado. Vocês pensam e vocês entregam o melhor para os seus pacientes. A engrenagem tem que funcionar. E é isso que vai acontecer com vocês. A engrenagem vai funcionar. Quem ainda não está no curso, digita. Quem ainda não está inscrito no curso, digita aqui. Oportunidade. Digita. Oportunidade. Depois você vai para o seu direct. Fica aqui porque eu já vou começar com o conteúdo. Digita oportunidade. Por quê? Um curso com 4 aulas online, aula 1, aula 2, um monte de coisa mais a fundo. Digita oportunidade. Quem se inscrever, vai para o grupo. Não vai agora lá no direct, não. Vai depois. Se inscreve passo a passo e já entra no grupo, porque já tem presente. Tem e-book e tem uma aula exclusiva que eu fiz para cada um de vocês. Uma aula exclusiva. Aula. Já começa assim. É só digitar oportunidade. Não vai agora para o direct. Primeira coisa, gente. Raciocínio clínico. O que você precisa para ter raciocínio clínico? Ângelo, o que eu preciso para a engrenagem funcionar? Vocês precisam, para ter raciocínio clínico, vocês precisam unir alguns conceitos. União de conceitos para essa engrenagem funcionar. Aí sim, vocês vão chegar aos melhores resultados. Que conceitos são esses? Vamos lá. Um já apareceu ali, ó. Hof Coach. O que é o Hof Coach? O Hof Coach trabalha homeostase. O Hof Coach trabalha equilíbrio. O Hof Coach trabalha suplementação. O Hof Coach trabalha nutracêutico. O Hof Coach trabalha o integral, homeostase. As reações do organismo têm que estar acontecendo em equilíbrio para ter resultado.
É o básico. Integrativa, integração, homeostase, equilíbrio, as reações acontecendo, do organismo inteiro. Esse é o Health Coach. O Health Coach vai além. Ele interfere em hábitos do paciente. Sim. O que mais envelhece o seu paciente, você sabe? Hábitos deletérios do envelhecimento. Então, o Health Coach, gente, é imensa. A engrenagem vai começar a funcionar. Health Coach, lembrar do equilíbrio integral, homeostase. E aí, você tem que conhecer as consequências do envelhecimento. Você tem que conhecer as causas lá no Health Coach para prevenir o envelhecimento. Mas você tem que entender o envelhecimento em camadas. É o que eu vou apresentar para vocês hoje. Porque é a base da associação inteligente. Pilares do envelhecimento. Anatomia do envelhecimento em camadas. Eu vou mostrar todas as camadas e como envelhece. Pilares do envelhecimento. Mais do que eu preciso somar ao meu conhecimento. Anatomia. Anatomia é a base de tudo. Eu falei anatomia do envelhecimento em camadas, agora eu estou falando anatomia em geral. Para você planejar, você precisa conhecer a anatomia. Tudo bem? Mas o que, Ângelo? Vocês estão vendo a base que vocês têm que ter para a engrenagem rodar e vocês entregarem o melhor? Técnicas específicas. Gente, de verdade, anota isso. Printa isso. Isso é a base de tudo. Equilíbrio, organismo funcionando bem do teu paciente, o Health Coach. Você conhecer a anatomia do envelhecimento individual do teu paciente. Você conhecer a anatomia geral, técnicas específicas. Para cada doença tem um remédio. Para cada consequência do envelhecimento tem uma técnica. A gente vai falar ainda como organizar essas técnicas. Mas vocês têm que somar isso tudo e trabalhar a engrenagem. Health Coach, anatomia do envelhecimento, anatomia geral, técnicas específicas, associadas à associação inteligente na harmonização. Anatomia do envelhecimento. Vocês entendem que a gente envelhece? Eu amo esse vídeo. Vocês entendem por que a gente envelhece? Como a gente envelhece? Por que cai tudo? Anota. Eu preciso entender a anatomia do envelhecimento em camadas para eu conseguir associar. A gente envelhece em todas as camadas, de fora para dentro. Vou soltar o vídeo. Vai comigo aí. De fora para dentro, a primeira camada, eu quero vocês participando. Comenta qual a primeira camada que sofre com envelhecimento, a camada mais externa, que desestrutura. Eu quero ver vocês comentando. Qual é? 1. Pele. 2. Compartimentos superficiais de gordura. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou trazendo para vocês a base para chegar no planejamento. Eu não posso jogar um protocolo de planejamento para vocês. A engrenagem. 1, calma. Calma que a gente está indo. 1, pele, epiderme e derme. Eu tenho que entender o que acontece em cada camada dessa. O que acontece com a epiderme e o que acontece com a derme? O que eu tenho que fazer para prevenir e para combater o envelhecimento da camada 1? O que acontece com a camada 2? Subcutâneo superficial. Eu tenho que entender o que acontece com os compartimentos superficiais de gordura. Eu tenho que entender o que acontece com os compartimentos superficiais de gordura para eu saber a melhor forma de agir. Quais as consequências do envelhecimento em cada camada dessa? 1, pele. 2, subcutâneo. 3, a galera tá aí, ó. 3, ismas e ligamentos. Ismas e ligamentos. Eu preciso entender o que acontece com os ligamentos. Teve uma mudança de paradigma. O ligamento hoje não é para falar que afrouxa. Eu tenho que entender o que acontece com o ligamento, que pitosa, que desloca, para eu agir de maneira efetiva e associando. 4,
Músculo, gente. Músculo envelhece, envelhece. Força muscular excessiva dos depressores. Envelhece pra caramba. Tá entendendo? Como vocês vão montar o planejamento? Como nós vamos montar o planejamento hoje? Calma que a gente ainda tá em músculo. Músculo sustenta? O que sustenta a face? O que sustenta a face? Gordura profunda. Tá aí, ó. Qual o número que a gente tá? 1, pele. 2, subcutâneo. 3, esmás/ligamentos. 4, músculo. 5, gordura profunda. Aí é sustentação. O que acontece com a gordura profunda? O principal, gente, eu tenho que enxergar isso no meu paciente. Quais dessas camadas o meu paciente está sofrendo mais com o envelhecimento? E, por último, será que é a última agora? 6. Osso. Não adianta tratar uma camada só. Ah, Ângela, eu só vou estruturar, só vou volumizar. Tá errado. Ah, Ângela, eu só vou puxar. Tá errado. Ah, Ângela, eu só vou fazer. Tá errado. Associações inteligentes. É isso que vai levar resultado natural e duradouro. E fisiológico. Para por aí, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Tem dentista aí? Tem dentista? Tem dentista aí? Gente, o intraoral. Não pode esquecer do intraoral. Então, eu falei para vocês camadas. Eu falei para vocês anatomia do envelhecimento em camadas. Agora, tem que enxergar no paciente quais dessas camadas estão sofrendo mais com o envelhecimento. Quais dessas camadas eu preciso agir de maneira associativa. Já falamos. Agora, vocês têm que conhecer todas as técnicas. Tem que conhecer todas as possibilidades para agir desde a camada 1 até a camada 6. Lembrar que para cada questão, para cada consequência do envelhecimento, existe uma forma de tratamento. Anota. Se o envelhecimento é multifatorial, você vai ter que ser multi-estratégico. Se o envelhecimento é você tem que ser multi-estratégico. E parar com isso. Ah, eu só vou fazer isso. Eu estava falando muito da tríade da harmonização. Toxina, preenchedor e fios. Isso tem em artigo. Mas eu vou evoluir. Porque a gente vai botar no meio do bololô hoje os bioestimuladores líquidos. Então agora a tríade da Hoff, a tríade básica da Hoff, virou quarteto fantástico. Porque você precisa entregar resultados fantásticos para o seu paciente. Gente, quem chegou depois, a gente está fazendo um aquecimento. Eu estou nivelando todo mundo para um curso gratuito, com certificado. Digita oportunidade. Digita. É a oportunidade que eu estou te dando de se inscrever e já ganhar, já ter acesso a um e-book que fala do Hoff Coach de suplementação e a uma aula quebrando os mitos. Uma aula que eu quebro os mitos. Eu fiz exclusivamente para vocês. Tem o maior mito na aula. Gente, não vai agora não. Eu estou entregando. Não vai agora. Pro direct. Depois vai lá. Tem que fazer a inscrição passo a passo, com calma. Só digita a oportunidade. Semana que vem vai ter uma aula inédita, uma live de aquecimento inédita. 12 variáveis pro fio, pro efeito durar mais. Semana que vem. Tô ansioso. Então você vai ficar comigo nessa maratona de aquecimento.
Se o envelhecimento é multi, você tem que ser multi-estratégica. Vem ser multi-estratégico comigo e botar isso aqui, ó, para funcionar, ter raciocínio. Quarteto fantástico. Toxina, preenchimento, fio, bioestimulador líquido. E aí vale lembrar, já que eu falei do bioestimulador líquido no Quarteto Fantástico, que se vocês não planejarem direito, se vocês não planejarem as sessões, o bioestimulador líquido também pode deixar o paciente com rosto de fofão. Todo mundo comigo? Gente, diferente do fio. O bioestimulador líquido pode dar um aspecto redondo. Dúvidas, comentários. Eu vou responder todos os comentários quando a live for para o feed. A live vai acabar. A gente ainda tem muito conteúdo. A live vai para o feed. Eu quero dúvidas lá, porque eu vou responder um a um. Bioestimulador líquido. Todo mundo comigo que pode volumizar? Quem já viu? Eu já vi. Confio. Confia. Confio. Quase que impossível volumizar dessa maneira. Existe uma sequência lógica, que é a grande dúvida. Mas eu quero que vocês pensem. Sequência lógica versus sequência ideal. Digita oportunidade aí. Depois vai para o direct. Existe uma sequência lógica das técnicas e existe uma sequência ideal. Nem sempre o lógico é o melhor para o teu paciente. Nem sempre o lógico é o que ele quer. Nem sempre o lógico é o melhor. Mas e o ideal? Aí sim a gente vai acertar. Duas perguntas na anamnese. Gente, se a gente fosse falar de anamnese, eu ia ficar aqui muito tempo. Mas duas perguntas que vocês não podem esquecer, que vai guiar essa sequência ideal. A sequência lógica, eu vou falar para vocês. É lógica. A sequência ideal, a gente pode ir mexendo um pouco, principalmente quando a gente pergunta para o paciente o que te incomoda. Qual a tua principal queixa? Tem que ir no foco. Ângelo, nem sempre a queixa do paciente é o foco que eu tenho que ir. É isso. Por quê? Para corrigir uma pitose de jaw inferior, eu posso atuar aqui. Todo mundo comigo? Mas eu preciso saber duas coisas na anamnese principais. O que o paciente já fez? O que o paciente já fez? E qual a queixa? O que eu posso te ajudar? O que a gente pode melhorar? E aí, eu vou traçar a sequência ideal. Sequência lógica. Homeostase, equilíbrio, suplementação. Começar com o que a galera da integrativa fala que é preparar o terreno. Sequência lógica que eu estou falando. 2. Estímulo de processo fisiológico. Tudo que forma colágeno, inclusive os fios lisos. Seria o número 2 da sequência lógica. Estímulo de processo fisiológico. Na sequência, 3, equilíbrio de força. Estou passando a sequência lógica para vocês. 4, reposicionamento. 5, devolver volume perdido. E a gente pode incluir os procedimentos cirúrgicos aí no meio, mas eu consigo trabalhar com quarteto fantástico, trabalhar com viés preventivo, com planejamento a longo prazo e entregar excelentes resultados. Agora, qual é a sequência ideal? Depende do paciente. Depende. Ele perdeu muito osso. Perdeu muito osso. Eu tenho que repor. Muita pitose, eu tenho que reposicionar. Ah, não teve tanta desestruturação dérmica. Então taca fio e estrutura. Ângelo, teve muito. O paciente está com muita flacidez.
Posso fazer o bioestimulador líquido primeiro, antes de tudo. Bioestimulador líquido faz um bioestímulo global. Os fios lisos fazem estímulos em trama, localizados. Se eu fiz o fio de tração, eu preciso esperar para fazer bioestimulador líquido. Mas eu consigo estruturação dérmica, eu consigo bioestímulo, eu consigo melhorar a flacidez com as técnicas de blindagem dos fios lisos. Então, a sequência ideal depende do padrão de envelhecimento do meu paciente. Qual a ordem correta? Existe uma ordem correta? A ordem correta é que não me traz intercorrência. Manter uma ordem correta, não existe o correto. Existe uma sequência lógica. Os alunos perguntam assim, professor, posso fazer isso? Aí eu respondo, poder pode. Será que deve? Será que eu devo mudar a ordem? Fio de tração e bioestimulador líquido. Posso fazer tudo junto? Pode. Mas cadê o raciocínio fisiológico? Cadê o aproveitamento de cada material? Será que eu preciso fazer junto? Cadê o raciocínio clínico? Quanto tempo de intervalo entre as sessões do bioestimulador líquido para uma potente neocolagênese? Aproveita o máximo de cada material, de cada produto. Se fiz o fio e quero fazer o bioestimulador líquido, espera esse fio trabalhar. Se eu fiz bioestimulador líquido, espera o organismo trabalhar. Posso inverter a ordem? Posso reposicionar e volumizar antes de tratar a estruturação dérmica? Posso. Vamos para a foto aqui, ó, real. Gente, tudo é pensado. Tudo que a gente faz é pensado na curva de aprendizado de vocês. Então, esses dois presentes, depois que vocês se inscreverem, entrarem no grupo, esses dois presentes fazem parte do nivelamento para vocês chegarem no curso. Digita oportunidade, não vai agora para o direct, porque a gente vai falar de planejamento real. Tudo que eu falei até agora, vocês olham para essa paciente. O que a gente faz? O que a gente faz primeiro? Primeiro de tudo, escutar. Qual a principal queixa? O que ela já fez? Já fez toxina? Já preencheu? Tem risco de ter material permanente? O que eu enxergo nela? Lembra de todas as camadas? Ângelo, posso pegar essa paciente e fazer um protocolo de fio com preenchimento? Vocês vão ver no curso a era avançada dos fios faciais. A aula 3, se eu não me engano, tem um procedimento. Tem um procedimento passo a passo, só de fio. Mas essa paciente aqui, vocês conseguem enxergar desestruturação profunda aqui, aqui, região inferior de órbita, perdeu o osso aqui, perdeu o osso aqui, pode estar ruim aqui, intraoral. Essa análise, desestruturação dérmica. Nossa, ficou bonito isso aí. Printa para vocês me marcarem depois, ó. Ó que lindo. Adoro esses macromodelos. Marca assim, ó. Marca e escreve. Aperfeiçoando. Crescendo. Fala que vocês estão estudando a essa hora. O paciente de vocês dá valor a isso. Quando for postar, me marca e escreve que vocês estão estudando, estão se aperfeiçoando.
Estão vendo técnica nova. Falar em técnica nova, gente, olha isso. Esse livro aqui é uma relíquia, ó. Só tem na Coreia. E é tudo coreano. Cadê? Aqui, ó. Tô lendo. Digita oportunidade. Vamos lá para o planejamento. O que eu faço nela? Ela não quer ir para a cirurgia. Por exemplo, blefaroplastia em pálpebra inferior. Ela não quer. Essa anatomia dessa área é muito importante estar aprofundada. Perdeu o osso, né? Perdeu o osso. Perdeu o osso pré-Jaws. Teve pitose, camada 2. Ela quer um resultado mais imediato. Eu posso dar? Posso não. Eu devo. Mas eu posso começar com microagulhamento? Com bioestimulador líquido? Pode. Mas vocês têm que estar alinhado com o paciente. Alinhar a expectativa. Nunca fez nada. Vai ter que fazer 3 sessões de bioestimulador líquido, esperar, sei lá, 2 intervalos de 60 dias. Será que é isso que ela quer? Será que você não vai perder a paciente? Vamos ver aqui. Aí, ó. Perfil. Tem que estudar a anatomia dos compartimentos superficiais de gordura. Para eu saber o que é o normal e o que é o anormal. Os preenchedores precisam estar em pontos estratégicos. Estratégica. Para não virar fofão, preenchimento estratégico. Ângelo, como é que eu sei onde bota esse preenchimento estratégico? Estudando a anatomia do envelhecimento. Primeira coisa, gente, o que eu quero tratar? Por quê? Como chegou a essa condição? Antes de sair vendendo fio, vendendo seringa, tem que entender o porquê. E o que eu quero tratar? Vocês vão vender raciocínio clínico. Vocês vão vender resultados. Planejamento inteligente. Região inferior de órbita ali, ó. Com uma técnica apurada, só com fio, eu consigo melhorar essa área. Vai ter uma live, a 4ª live. Resultados reais. Eu vou mostrar alguns resultados aqui para vocês verem. Mas, na 4ª live, resultados reais, antes e depois, com os fios. Ângelo, posso associar fio preenchedor aí? Fio filler? Na região inferior de órbita? Posso. Uma associação lá na Coreia muito utilizada é o fio reposicionador com os fios volumizadores. Posso associar naquela área, região inferior de órbita, na mesma sessão, fio filler com preenchimento? Nessa paciente aí, deve. Na mesma sessão. Na mesma sessão, preenchedor com os fios reposicionadores. O planejamento dos fios reposicionadores eu consigo volumizar aqui, ó. E não aqui. Isso aqui não. É isso aqui, ó. Resultados naturais com os fios. Alguns resultados aí para vocês, ó. Adiantando a live, adiantando a 4ª live do aquecimento. Resultados naturais. Na aula 2 do curso, gente, quem não foi para o curso ainda, digita oportunidade. Na aula 2 do curso, eu falo de técnica avançada. Por exemplo, dessa paciente aí. Foi temporal. Só fio para temporal. Na aula 2, tem vídeos de técnicas avançadas. Temporal, nariz. Olha o resultado. Só fio para o temporal. Ângelo, poderia preencher? Poderia. Mas essa paciente já tinha feito algumas coisas, ela queria fazer só o fio. E a gente fez só o fio.
na técnica reversa que está na aula 2. Digita oportunidade, porque você não pode perder a era avançada dos fios faciais. Foi só fio reverso. E falando, hoje a live é de planejamento, uma associação que a gente faz muito é fio para baixo com fio para cima. Nesse caso aí, a gente fez só fio para cima. Esse caso é fio com preenchimento. Vou falar tudo na quarta live. A live 3, hoje a gente está na live 2. A live 3 é de intercorrência. Fio fazendo o que ele tem que fazer. Preenchimento fazendo o que ele tem que fazer. Cada um na sua. Se o envelhecimento é multi, você precisa ser multi-estratégico. E o fio precisa estar dentro do teu planejamento. Não perde essa oportunidade. Depois você vai ficar para trás. O maior sinal da loucura é continuar fazendo a mesma coisa de sempre, esperando resultados diferentes. Albert Einstein. Você vai ficar na mesmice e esperando resultados diferentes? Essas lives de aquecimento são um nivelamento. A gente está nivelando para o grande dia. A era avançada dos fios faciais. Digita a oportunidade sempre nesse mesmo horário. Eu vou te mostrar como trabalhar com os fios com segurança, eficácia e rentabilizar na sua clínica. Garante logo a vaga no curso gratuito A Era Avançada dos Fios Faciais. Tem procedimento também, tá? Passo a passo. Procedimento feito em paciente, na aula 3. Para garantir a sua vaga, digita oportunidade, manda um direct escrito oportunidade, qualquer coisa, chama no direct. Acabou a live aqui, ela vai para o feed. Eu quero que vocês coloquem as dúvidas. Eu quero que vocês coloquem o que vocês acharam. Eu quero que vocês coloquem a maior sacada para me dar força para essa maratona de live. Beijo, fiquem com Deus. Tamo junto, tropa dos fios. Bora!